Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome e sejam bem-vindos também à primeira edição desta nova versão que é o Noticiário Tretas. Se és novo por aqui, este é o espaço onde eu costumo abordar todas as principais notícias da semana, portanto este noticiário sai semanalmente e agora tenho uma pequena novidade neste espaço porque resolvi mudar isto para termos de podcast também. Anteriormente apenas fazia a versão do vídeo com as principais notícias da semana, mas agora resolvi também alargar um pouco mais e assim falamos de muito mais temas que nos interessam durante a semana, não é? Sendo assim, esta versão está inicialmente sempre no canal do YouTube, como ao costume, mas também vai sair agora no Spotify do Tretas do Chrome, logo no dia a seguir. Portanto, se quiseres ouvir em versão áudio do que está acontecendo no Mundo Geek, também poderás fazer daqui para a frente. Com isso, temos um programa recheado, desde como é a Semana do Superman, tanto é expectável que falemos muito sobre o mesmo, mas também não só. Temos novidades para uma possível nova Mulher Maravilha, um Flash que já é cara conhecida no Grant Gustin, até caindo para o lado da mitologia grega com God of War. Vai deixando aí aquele teu likezinho, é para ajudar assim o canal a crescer, e se estiveres a ouvir no Spotify, deixa aquele ratingzinho de 5 estrelas, que assim ajuda a aparecer a mais gente. Ora, sem mais demoras, roda o genérico, também é novo. Hello there. Hey, buddy. Eyes up here. That's some strong stuff. Wow. A wizard is never The Butcher of Blaviken. So it begins. Ora, portanto esta é a semana, logo, o hype é gigante esta semana do Superman. E digamos que é o filme que eu estou mais entusiasmado para ver, provavelmente desde o início do ano. E já não me sentia assim para ver um filme, provavelmente desde o Endgame. Portanto, o meu hype é gigante para isto. Ainda para mais, com tudo o que temos visto, e as notícias têm saído sobre o mesmo até agora. O meu maior medo neste momento é se me vou desiludir ou não amanhã. Ou seja, estou a gravar no dia 9, portanto o filme estreia dia 10, e também trarei para o canal do YouTube a review sem spoilers logo assim que chegar a casa, não é? Ora, mas com isso temos algumas novidades e também certas expectativas para o que o filme do Superman poderá nos apresentar. Mas na realidade é tudo bastante positivo sobre este filme, o que me deixa sempre temerado sobre o que é que vem aí. Ora, antes de mais, nas novidades que temos para o filme do Superman, parece que na realidade o filme vai conter 2 cenas pós-créditos. Portanto, isto também não é novidade em filmes de super-heróis, não é? Estamos habituados, principalmente na Marvel, a que haja cenas pós-créditos. Contudo, sendo este o primeiro filme deste novo universo da DC, acredito que seja algo importante para o mesmo. É certo que o James Gunn até agora já mencionou que cenas pós-créditos ele já aprendeu com os filmes Guardiões da Galáxia. Não vai elaborar demasiadas coisas para projetos a longo prazo, ou seja, os pós-créditos nos filmes dele, nesta versão da DC, vão ser algo ou dentro do filme, uma cena que, por exemplo, não encaixaria tão bem no plot do filme completo e então fica para pós-créditos, ou projetos que estejam mesmo imediatamente a sair. Neste caso, assim temos em mente, ou melhor, devo dizer que temos assim já em cima da mesa, acredito que este pós-créditos poderá mencionar algo para a próxima série, ou melhor, a próxima temporada do Peacemaker, que sai logo no próximo mês, em agosto. De lembrar que alguns personagens deste filme do Superman vão estar na segunda temporada do Peacemaker, nomeadamente o Guy Gardner, a Hawkgirl e até mesmo o Rick Flag, que será o principal antagonista desta temporada. Portanto, acredito que um dos pós-créditos poderá muito provavelmente ser o Peacemaker. Outra das coisas que está em cima da mesa também poderá ser uma transição ou uma cena para preparar a série que sai em janeiro dos Lanterns. Tendo em conta que temos aqui um dos Lanternas Verdes neste filme, não é? O Guy Gardner, e que também irá aparecer nessa série, poderá haver aqui alguma ligação entre os dois, e sendo um pós-créditos para isso. Não tirando de cima da mesa, também temos o próximo filme do universo da DC, o DCU, que é sobre a Supergirl, portanto, a prima do Superman. Logo, também não será descabido que ela apareça no pós-créditos. Mas este filme só sai em junho do próximo ano, portanto ainda temos um ano de distância até lá, não é? Mas tendo em conta que também já acabaram as filmagens do filme há cerca de um mês e pouco, mais ou menos, é muito provável que eles já tenham coisas preparadas e até editadas para ele. Portanto, um pequeno teaserzinho não seria todo descabido encaixar num pós-créditos deste filme. Mas para além disso tudo, também coisa que está a impressionar é a própria reação da crítica a este filme, que está de doidos. Ou seja, o filme estreou uma pontuação gigantesca no Rotten Tomatoes, não é? Que é o principal, digamos assim, site de críticos para o cinema. E o filme estreou com nada mais, nada menos que 90% de crítica positiva. Ou seja, e neste momento também já temos alguma pontuação no site para o público e neste momento também está, devo dizer, nos 94%. Ou seja, tanto críticos como o público para estar a adorar o filme, o que me gera uma ligeira ansiedade. Para além do mais, o filme, desta maneira, é o segundo filme de Superman com a pontuação mais alta. Temos o filme inicial de 78 com o Christopher Reeves, que tem uma pontuação de 98, se não me engano,
E sendo este James Gunn com uma pontuação de 90, pode muito bem refletir a qualidade do filme que temos aqui. Mas para além do mais, outro dos pontos que focam bastante as críticas é que este é o melhor filme de banda desenhada e o mais, digamos, a cair no termo de banda desenhada. E também tem um pace ligeiramente rápido. Ou seja, parece que as 2 horas passam rápidas e nem se dá por elas. O que isso para mim poderá ser bom ou mau, porque depende realmente de os momentos mais de drama e assim não deixa, ou seja, não há tempo para respirar e aproveitar ao máximo do que os personagens apresentam e é basicamente sempre andar como uma BD. Portanto, a porrada, momento de drama e toca andar. Mas também com tanta menção é que este filme é o verdadeiro filme de banda desenhada ou até filme de cartoon, não é? Mas em live action. Uma das coisas que eu assumo desde já é que acredito que este filme não será para toda a gente. Ou seja, quem for ver este filme a comparar Man of Steel, de certeza que não vai gostar do mesmo. Mas por outro lado, um dos pontos positivos que acho que temos de ter em conta neste momento é que se na realidade o filme for assim mais cartoon, digamos assim, ou seja, muito mais banda desenhada e este Superman, temos outro universo da DC paralelo com o universo do Batman, que está a ser orientado por Matt Reeves. Ou seja, a DC neste momento está numa versão tão saudável que pode apresentar basicamente os opostos no cinema. Tens uma versão mais séria e no ar e tudo mais, e depois uma versão mais banda desenhada nos filmes do James Gunn. O que eu acho que é tipo win-win de qualquer maneira, né? Ganhamos das duas formas. Com esta pontuação também não deixa de ser de todo fora do contexto de mencionar que é o terceiro filme mais bem cotado pela crítica da DC. Ou seja, temos o primeiro que é o Dark Knight, que é o icónico Christian Bale e com o Joker, do Heath Ledger. Temos o Batman, do Robert Pattinson e do Matt Reeves. E em terceiro lugar virá então este Superman de James Gunn. Portanto, eu não sei quanto a vós, mas acho que mais hype não dá para gerar para isto. Outros pontos interessantes para o mesmo é que parece que este também poderá ser o filme mais rentável, pelo menos segundo as previsões que temos até agora da indústria, na história da DC. Porque o que as previsões estão a mencionar neste momento é que o filme poderá arrecadar logo 200 milhões no box office a nível mundial logo no primeiro fim de semana de estreia. Que era insano, porque o filme que esteve mais perto disso foi o Batman vs Superman, se não me engano foram 170 ou 180, já não estou certo na quantia certa, mas que acabou por ser o 7º filme do DCU a fazer mais dinheiro, ou seja, porque realmente o que aconteceu foi que o pessoal foi ver todo no primeiro fim de semana e depois a publicidade boca a boca conta muito e ninguém voltou para as segundas e semanas e por aí fora. Sendo assim, as previsões para este filme, porque eles abordam muito o que é portanto, o hype à volta pessoal, redes sociais, na interação e tudo mais, portanto, há as previsões de 200 milhões, 100 milhões a nível de o maior mercado, que é o americano, não é? Em solo americano, e depois mais 100 milhões a nível mundial. Sendo que provavelmente onde fará mais dinheiro será a China, porque é o segundo maior mercado do mundo. Também um ponto interessante é que este filme já tem de 20 milhões em bolso, 20 milhões no bolso, porque já arrecadou com as pré-vendas. E tendo em conta que este filme tem um orçamento de 200 milhões, ou seja, depois mais marketing, porque a Warner Brothers literalmente despejou dinheiro com publicidade neste filme, o que também não é todo descabido, tendo em conta que é o início do novo universo, não é? E eles precisam claramente não só de criar a motivação para o pessoal continuar a ver este novo universo da DC, mas também basicamente limpar a imagem do universo anterior que eles destruíram completamente. E sim, a culpa foi da Warner Brothers. É certo que provavelmente não começou da melhor maneira, mas também a maneira como acabou foi desnecessária, diga-se. O que eu diria que estava quase tão mal ao nível do universo do Spider-Verse da Sony. Está um bocadinho acima, mas pronto. Porque não a parte, e atenção, não estou aqui a dizer que o Snyderverse era mau. Não, a parte inicial do Snyderverse eu gostei. Há quem não gostasse, porque era muito mais sombrio. Mas, ou seja, tudo o resto a seguir aos filmes do Snyder e onde ele tinha mais ou menos orientado, que era o Man of Steel, Batman vs Superman, a Liga da Justiça já foi para o Joss Whedon, portanto houve ali aquela confusão toda, mas o Wonder Woman era mais ou menos orientada por ele, o primeiro Suicide Squad, portanto, a partir dali começou a descambar. E nós vemos porque tivemos tipo Wonder Woman 84, não é? O segundo filme que foi autêntico lixo. Assim, também, em termos de novidades em território nacional, devo mencionar que, e não esquecer, os cinemas nós neste momento, ou seja, na parte da estreia, vão entregar um balde temático de pipocas do Superman. O que é uma questão que eu faço frisar porque é algo que menciono e tento lutar para que isto aconteça. Nós lá fora temos sempre baldes temáticos tipo épicos e nós nunca temos nada aqui nos cinemas em Portugal. Desta feita, o copo também não é para ir além, não é? Mas é melhor que nada porque basicamente é um copo normal, mas tem a imagem de Superman. É melhor que nada, é melhor que nada. Não acerto se eles vão entregar em todos os balcões do país, porque num dos asteriscos e letras pequeninas, não é? Sabemos como é que é. Os cinemas nós menciona que será em filmes IMAX e
limitado ao estoque existente, portanto não sabemos qual é o estoque daquilo. Portanto, acredito que quem não conseguir o algo temático das pipocas na primeira sessão de cinema provavelmente não o terá a seguir, não é? Mas com isto, esta é a parte das novidades para o filme de Superman. Eu gostava de saber qual era a tua opinião sobre as mesmas. Estás entusiasmado para o filme ou esperas mesmo que saís um bocado desiludido da sala de cinema? Vai-me deixando aí as tuas opiniões nos comentários abaixo. Ora, mas seguindo em frente, também ainda no universo da DC, sim, hoje temos um episódio carregado de novidades da DC, temos um bocadito de novidade para o Flash. Não temos nada oficial, mas é interessante mencionar que o Grant Gustin, engano-me sempre o nome dele, não tenho problema com nomes, ok? Abordou numa entrevista recente que voltaria no pescado de olhos a fazer o Flash e que voltaria como Flash também neste universo de James Gunn. É certo que esta versão do Flash é basicamente querida para todos nós, não é? Nós adoramos, principalmente eu gostei mais provavelmente das primeiras 3 temporadas, 4 no máximo, a partir dali foi basicamente o que nós chamamos encher chouriço e começaram a descambar no que era a história do Flash. Mas aquelas primeiras 3 temporadas foram épicas, diria. Principalmente a primeira, eu adorei a primeira temporada do Flash com este ator. Contudo, não sei se faria sentido introduzi-lo como o Flash no universo do DCU. É certo que neste momento acho que toda a gente está familiarizado com o que é o multiverso, portanto podíamos apenas introduzi-lo como uma variante do Flash e estava a coisa resolvida, mas sendo que estamos a começar um universo novo na DC e tendo em conta que este universo que estreia agora com o Superman já tem uma história, um lore, digamos assim, com 300 anos, não sei até que ponto é que faria sentido introduzir este Flash com o Grant Gustin como o Flash deste universo. A série com background rápido sobre o mesmo poderia explicar a existência dele aqui neste universo do DCU, mas temo que realmente com isso abrimos portas para outras coisas, não é? Ainda está em cima da mesa a questão, por exemplo, da Margot Robbie voltar como a Harley Quinn, portanto isto ainda não foi sequer deitado fora pelo James Gunn, e podemos também mencionar que o Peacemaker volta nas mãos de John Cena. Contudo, temos que nos lembrar também das palavras anteriormente de James Gunn, que ele diz que neste universo qualquer menção a filmes anteriores, da DC, seja o que for, o que é um risco, torna-se basicamente canónico logo neste universo. Portanto, o Peacemaker, sendo que era do universo do Snyderverse, e sabemos que é porque temos a versão da Justice League no final da primeira temporada desse universo, nesta segunda temporada pelo menos vai explicar esta transição de universos. E como vimos no trailer, e como já mencionei aqui no canal, quando fiz a análise ao trailer, acredito que será por causa do Pocket Dimension, que é a dimensão do bolso, não é? Ou realmente através do multiverso, porque temos 2 versões do Peacemaker nesse trailer. Com isso, eu não ficaria de todo descontente se realmente tivéssemos o Gustin como a versão do Flash deste universo, e acredito que eles têm que mexer isso, os cordelinhos, provavelmente no próximo ano ou no ano a seguir, porque temos que nos lembrar que a seguir também está a ser falado, e já há rumores há bastante tempo, temos um filme dos World Finest a caminho, que é, para quem não conhece, World Finest é basicamente um filme, ou uma banda desenhada neste caso, que é um crossover entre Batman e Superman. E eu até alegaria mais que nós temos que, este universo da DC não pode cometer o mesmo erro que o anterior, é introduzir um filme do Batman e Superman antes da Justice League, porque isto pode ser controverso, mas a versão da Justice League é muito menos popular do que temos um filme com o Batman e Superman no mesmo. Porque se pensarmos sempre na Justice League, quem é que são os principais gajos? É sempre o Batman e o Superman, e depois temos 7 ou mais, são basicamente quase figurantes. É certo que a Wonder Woman também, a Mulher Maravilha também entra aqui ao barulho, e temos novidades para ela que já vamos abordar daqui a pouco, mas toda a gente quer ver sempre o Superman e o Batman, seja como amigos, que eu prefiro, do que como inimigos, não é? Mas como isso também já tivemos, eu prefiro muito mais que eles sejam amigos neste filme. Com isso, e tendo em conta como o James Gunn está a construir este universo, não deito fora a ideia de termos o Gustin como, ou melhor, não fico descontente como o Flash neste universo, mas acredito que não faria grande sentido, tendo em conta o trabalho que já foi feito até aqui neste mesmo universo. E de certa forma, se é para trazer o Gustin de volta, não seria todo descabido, por exemplo, utilizarmos a sua presença em termos de história e começarmos neste universo, na vez de termos a versão do Barry Allen, poderíamos ter assim um passado testemunho através de uma, mas isso é muito mais para a frente, das crises das Terras Infinitas, e termos assim a passagem do testemunho e este universo da DC apresentar-nos um Wally West. Contudo, lá está, não sei,
acho que não faz grande sentido termos aqui o Gustin neste universo. Mas lá está, não ficaria descontente. Mas tu achas que ficaria bem entregue o papel do Flash neste novo universo de DC ao grande Gustin? Ou gostavas de ver um ator novo no papel? Vai aí dizendo nos comentários. Ora, mas por falar na Wonder Woman, que é um dos papéis mais importantes em qualquer universo da DC, temos agora também novidades. Neste momento está a ser trabalhado um filme para a Wonder Woman e é uma das principais prioridades neste universo da DC. O James Gunn já o disse nas entrevistas anteriores. E uma das principais escolhas para esta nova atriz como Mulher Maravilha é nada mais nada menos que a Adria Arjona. Inclusive, o James Gunn mencionou numa entrevista que ela seria uma Wonder Woman incrível, e tendo em conta que eles os dois já trabalharam juntos, e ainda para mais o historial de James Gunn, em que gosta de basicamente recortar filmes, atores para filmes com que já trabalhou anteriormente, isso é um histórico dele, e em cima disso eles começaram a seguir-se mutuamente no Instagram na semana anterior. Mas durante essa entrevista, o que o James Gunn disse é que tem seguido o trabalho da Adria já há alguns anos, através das redes sociais, e basicamente desde que ela participou num filme que ele produziu. E acaba por dizer mesmo nessa entrevista que ela seria uma Mulher Maravilha fantástica. Ora, eu não sei enquanto a voz, mas eu para mim, tipo, ela basicamente é a escolha perfeita para ser a Mulher Maravilha neste filme. É certo que há outras atrizes que estão em cima da mesa e que nem sequer houve casting para o filme, porque uma das coisas que me agrada no James Gunn é que primeiro vem o guião e só depois é que se fala em casting e atores e tudo mais, porque uma das coisas que ele também menciona é que se estiverem a escrever o papel para um ator específico, ou seja, eles vão moldar a história para ir de acordo com os fortes desse ator. Dessa maneira, eles escrevem a história da maneira épica como deve ser e depois é que procuram alguém que encaixe nessa mesma história. O que para mim faz todo sentido e é o que nos faz ir ao cinema para ter filmes bons. Contudo, não é todo descabido que esta atriz é uma das principais escolhas também a nível online e uma das minhas favoritas, como já disse. E atenção que esta atriz é uma que tem tipo um nível de atuação incrível, diga-se. Porque nós já o conhecemos, para quem acompanhar, por exemplo, Star Wars. Ela esteve na série de Andor, o que foi tipo simplesmente incrível. E apesar de ter lá um papel secundário, ela roubava quase sempre a cena onde estava. E para além de mais, tendo em conta a Mulher Maravilha que tivemos anteriormente, que em termos estéticos, lá está, encaixava provavelmente bem, mas temos de ter a noção que a Gal Gadot não é uma boa atriz. Eu sei que alguns de vós, portanto, poderão gostar dela, mas na realidade ela encaixa fisicamente bem no papel da Mulher Maravilha. Porque em termos de range de atuação, não se compara. Tipo, a Adria Arjona está a anos-luz de qualquer coisa que a Gal Gadot consiga fazer no grande ecrã. Uma das discussões engraçada, porque é um dos termos que o fandom no online é sempre incrível, é que esta atriz não tem, digamos, a altura adequada para ser a Wonder Woman. Toda a gente sabe, tipo, que a Wonder Woman é uma gaja assim bichona, não é? E digamos que ela não tem esse caparro. E, por exemplo, a Gal Gadot era um bocadinho mais alta do que ela nesse aspecto. Ponto, estamos a falar de cinema. Portanto, é muito fácil gravar ângulos de câmara para fazer esta atriz muito maior, para ser maior e tudo mais. A mim o que me interessa muito mais é o que ela realmente consegue interpretar no papel. E tendo em conta que está a ser controlado por James Gunn, ele vai ligar claramente à parte da atuação e não basicamente do aspecto só em si. Outra das coisas importantes que temos que nos lembrar é que neste momento, e importantes digo, e para o fandom, que a discussão online é que qual seria a melhor atriz para interpretar a Mulher Maravilha. E quase sempre as discussões online o que surge é a Adria Arjona, que é esta atriz que estamos a falar, e a Ana de Armas. Contudo, existem dois pontos importantes que devo salientar nestas duas atrizes. Até poderá calhar noutra, mas já que esta é as mais discutidas online, vamos abordar os assuntos. Porque, tendo em conta que isto é um novo universo e que, por exemplo, a idade dos atores em si conta um bocado, porque se for fazer a longo prazo, 10 anos faz muita diferença. Por isso foi uma das razões porque, pelo menos a que foi salientada, era que o Henry Cavill já é 40, não é? Portanto já não encaixava bem a longo prazo para começar um novo universo. Então temos o David Cozuet. O mesmo caso é aqui. A Ana de Armas está em 37, 38, se não me engano. Portanto já está a roçar também os 40. Enquanto a Adria Arjona tem apenas 33. Portanto, em termos de longevidade da personagem, claramente se calhar escolheríamos uma atriz mais nova. Sendo que ela vai aparecer, qualquer atriz que for escolhida vai aparecer em muitos projetos, ou eu diria vários projetos que vão a caminho do DCU. Para além do filme da Wonder Woman em si, também temos uma série estilo Game of Thrones, foi que o James Gunn mencionou, que é o Paradise Lost, que basicamente será sobre tudo o que acontece tipo nas Amazonas e Themyscira. Para além do mais, eu acho que a Ana de Armas, olhando bem para ela,
eu conseguia vê-la mais na DC, mas como a Catwoman, por exemplo. Acho que encaixava muito mais no papel do que na Wonder Woman em si. Pelo menos esta é a minha opinião sobre a Wonder Woman. Portanto, também gostava de saber qual é a tua e qual era a atriz que gostavas de ver no grande ecrã ou no pequeno, né? Porque vai estar em séries, neste novo universo da DC. Portanto, chuta aí em baixo nos comentários qual é o teu tema. Ou melhor, qual é a atriz que tu escolhes. Poderá não ser nenhuma destas, atenção. Portanto, faz aí o teu fancast. Ora, mas mudando assim de universo, neste momento temos algumas novidades não muito agradáveis, talvez, digamos, para a série de Last of Us, sendo que a principal é que o criador do jogo, ou seja, que neste momento era como produtor executivo na série da HBO, basicamente deu à sola. Deu uma de Abel e, vamos embora. Portanto, ele numa entrevista recente mencionou, e passo a citar, que tomou esta decisão difícil, de se afastar do envolvimento criativo de Last of Us na HBO, e com o trabalho concluído na temporada 2, e antes de começar qualquer tipo de trabalho significativo na temporada 3, agora era o momento certo para ele fazer a transição e colocar muito mais foco no novo jogo que vem a caminho da Naughty Dog. Inclusive, ele também mencionou que irá escrever e dirigir o novo jogo, que já foi anunciado que era o Intergalactic, mais as responsabilidades criativas e blá 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 de chefe. Ora, neste momento, e tendo em conta que já vamos na segunda temporada e a série de Last of Us na HBO vai ter supostamente 4 temporadas, sendo que esta terceira temporada será focada na Abby, ou seja, e a quarta temporada será o culminar de tudo o que sabemos do, por exemplo, Last of Us da parte 2, no segundo jogo, não é? Eu acho que não fará assim grande diferença o patrão da Naughty Dog sair neste momento da série da HBO, porque um dos pormenores é que ele já fez basicamente o layout de toda a série, e para além de mais temos outro grande realizador, ou melhor showrunner neste momento, que é o Craig Mazin, ou seja, que deu-nos séries como Chernobyl, que foi épico e tudo mais. E acredito que neste momento ele já está mais que ambientado do que é a história de Last of Us. É certo que a segunda temporada, pelo menos a mim, desagradou-me um bocadinho, ou seja, eles começaram a fugir demasiado do que é o tema central do jogo, mas ao mesmo tempo temos que ter noção que se calhar temos que ver as coisas como projetos separados, em que temos o jogo que é o jogo e depois a série, eles alteram sempre, ou seja, porque vão atrás de querer adaptar para um público mais amplo do que apenas gamers como nós. É certo que a segunda temporada, principalmente, porque a primeira foi até incrível, mas a segunda teve bastante backlash pelo fandom de Last of Us, e um dos meus problemas principais com a série, por exemplo, é não a atuação da atriz da Ellie, porque isso acho que é um ponto que não faz sentido tipo, nas discussões online, mas a maneira como eles apresentaram a Ellie. Ou seja, ela quase sempre é como segundo plano, sendo a Isabela basicamente o destaque, ou seja, é algo completamente diferente do jogo. Portanto, algo que eu queria ver era realmente um foco maior e ela parecer a badass que é no jogo, na série também, porque neste momento há certos momentos em que ela parece que anda ali meio perdida. Mas com isso, lá está, o Craig Mazin também mencionou a saída do patrão da Naughty Dogs, não é? Sendo que basicamente ele agradece o seu tempo na série e um obrigado por ter criado este universo incrível Last of Us. Ok, o que é? Ou seja, eu acho que a série em si está bem entregue, mas lá está, tudo depende do que é que eles vão apresentar na terceira temporada. E sendo que a terceira temporada vai ser focada na Abby, portanto vamos ver se todo o background dela e até o culminar da luta entre as duas, não é? Mas, por exemplo, um dos pontos que eu tenho de problemas tanto com a série como no jogo é a maneira como eles estruturaram a coisa. Eu acho que o facto de matarem logo o Joel no início, que para mim devia, por exemplo, ser o último episódio da segunda temporada, deixar aquele momento drástico tipo no ar e esperar pela terceira. O mesmo acontece no jogo, porque a Abby mata o Joel muito cedo e depois somos obrigados basicamente a jogar com a Abby, o que não faz grande sentido. Eu acho que fazia muito mais sentido apresentarem, por exemplo, a história da Abby, ou seja, começamos a jogar com ela, ou até mesmo na série começamos a ver o passado dela, e depois percebemos realmente que há um culminar de contrastes na história entre o que o Joel diz que aconteceu no passado, e depois sim tínhamos o culminar com a história do confronto entre os dois, o que acho que era muito mais agradável este tipo de estrutura. E digo isso porque também eu acho que eles chegaram a essa conclusão, porque esta semana anunciaram que em termos do jogo, ou seja, passamos agora para a parte de gaming, anunciaram que vão lançar uma nova atualização gratuita para o jogo. Ao que parece, eles decidiram fazer isto mesmo que eu estou a dizer e estruturar, vão-nos dar um modo novo no jogo em que vão estruturar a história para vermos estes dois prismas de maneira diferente que vimos nos jogos até aqui. Eles ainda não anunciaram a data concreta quando é que vai sair esta atualização para o jogo, mas é para breve. E lá está, mais uma vez, e acho que se gostares tanto do jogo como eu, vais basicamente fazer o mesmo, vamos voltar outra vez a jogar Last of Us. Desta vez, com uma estrutura que eu acho que faz muito mais sentido, em que, pronto, neste momento já sabemos qual é o culminar, não é? O Joel acaba por morrer, mas acho que em termos de impacto na história, quem jogar pela primeira vez, acho que faz muito mais sentido. Ao que parece, isto também será opcional, porque esse será um modo no jogo.
sendo que a Naughty Dog passou a mensagem cá para fora que diz que, e passo a citar, que sabemos que a história é contada de forma não linear, com as motivações de Ellie e Abby a desenrolarem-se através de flashbacks e linhas narrativas atuais. E sempre quisemos saber como seria vivê-la cronologicamente. E eu, ora, aí está, tipo, não é preciso um gênio, não é? Porque eu acho que em termos de impacto na história não tem nada a ver de como jogarmos com flashbacks, ou seja, estamos a jogar uma parte e depois vemos o flashback anterior, do que do passado delas, digo. Ou seja, faz muito mais sentido o impacto, pelo menos em termos de storytelling, temos os eventos todos e depois realmente ter aquele culminar da morte do jogo. Mas qual é a tua opinião? Achas que esta é a maneira correta de jogarmos o jogo? Desta maneira linear da história cronológica? Ou achas que isto é apenas um modo desnecessário e nem sequer vais tocar nisso? Portanto, vai dizendo aí nos comentários abaixo. Mas já que estamos a falar desta fase, permite-me que faça aqui um pequeno blog rápido. E se quiseres apoiar aqui o trabalho que eu faço, portanto podes passar no meu canal, no meu site aliás, de merch, onde inclusive tenho lá algumas t-shirts e canecas e por aí fora, para Last of Us. Inclusive tens agora a promoção, aproveitando o mês de julho, que é o mês épico no cinema, em que tens conteúdo, ou melhor, tens t-shirts, conteúdo é o que eu faço, para Superman, Fantastic Four e muito mais, tendo em conta aqui os destaques. E lancei agora, pegando na série do Ironheart, temos aqui uma t-shirt nova para o Mephisto. Portanto, quiseres aproveitar e apoiar aqui o canal, passa por lá em lojageek.net, está na descrição abaixo, e desse modo dás assim um empurrãozinho aqui. Sobre a Ironheart em si, ainda não fiz análise aqui para o canal, mas tenho, falta-me editar, tenho já a análise feita com spoilers. Não sei se quererão também algo sem spoilers, vou deixar isto no Instagram do Tretas do Cromo, porque eu não sei se, por exemplo, querem ver uma análise ou um review sem spoilers primeiro, porque acredito que muita da gente que acompanha o que faço nem sequer ainda viu a série, e depois, e após isso, lançar a análise explicada. Mas como a série, geralmente gosto de fazer primeiro a análise completa ao final e depois talvez sem spoilers, aproveitar quem já viu, não é? Ora, mas quase a acabarmos aqui o noticiário tretas e ainda a focarmos na parte do gaming, temos algumas novidades para o God of War. O Kratos parece que vai regressar novamente à Grécia, ou pelo menos a franquia de God of War vai regressar à Grécia, porque corre rumores neste momento, segundo o insider da indústria do gaming, que a Santa Mónica e a PlayStation em si resolveram adiar o novo jogo de God of War. Toda a gente pensa que é um remake dos primeiros jogos, ou seja, 1, 2 e 3, e talvez até dos jogos da PSP. Eu adorava de ver, tipo, não alterem muita história, façam só um remake, portanto, não é preciso andar a alterar e a atualizar para os dias de hoje, não é? Mas não, o Kratos é um gajo sanguinário, portanto é mantê-lo igual. Ou seja, mas o que nos rumores nos mencionaram é que parece que realmente este jogo que vai sair na era grega do God of War não será de todo com Kratos, mas sim com o seu irmão, o Demas. Ora, eu confesso que não fico propriamente descontente em termos da história do Demas, porque quem jogou o jogo da PSP, Ghost of Sparta, realmente o background da história até é interessante, ou seja, o Kratos sacrificou-se a ele próprio para salvar o irmão, porque o irmão é que era o gajo escolhido pelo Ars. O problema em si é a maneira como provavelmente será o jogo. Pelos vistos vai ser tipo Castlevania, em que será tipo em 2D, com ambiente em 3D, ou seja, é em segundo plano que vamos jogar, e o que eu acho sempre que é tipo jogos para telemóvel. Portanto, eu considero quase sempre essa parte. Realmente não sou assim a maior fã, ainda para mais com God of War, adorava que realmente pegassem um bocadinho mais na parte, eu sei que já tivemos bastantes jogos, mas gostava que eles ainda pegassem mais na parte grega, pelo menos nem que seja um remake. Por exemplo, mesmo quem não tenha jogado a Castlevania, há umas versões, por exemplo, Assassin's Creed, que é basicamente o mesmo, jogamos em 2D. É certo, também já não temos grandes novidades do que é a franquia principal com o Kratos vai fazer para o futuro, ou seja, como acabou o Ragnarok, este último jogo, tudo indica que vamos entrar para a parte dos deuses egípcios, sendo agora o Kratos o deus da esperança, mas não temos grandes novidades quando é que sairá este jogo, ou se já está em produção ou tudo mais. Sendo que uma das grandes prioridades do estúdio era um remake da trilogia original na Grécia, o que eu estou extremamente entusiasmado para ver. Tipo, God of War é um dos meus jogos favoritos, portanto, quanto mais conteúdo para o mesmo, está-se bem. Mas o que é que tu achas? Gostas desta versão de termos um God of War em 2D, ainda para mais com o Demas, que é o irmão do Kratos, ou nem sequer vais pegar neste jogo? Diz-me aí a tua opinião nos comentários. Ora, e estamos mesmo a chegar ao final. Portanto, para terminar, ainda temos mais 2 notícias, mas esta é mais longa que a próxima. Temos novidades para Dune 3, sendo que este começou nesta segunda-feira as filmagens para o terceiro filme desta trilogia épica. O Dune 3 será baseado no segundo livro de Dune, que é o Messiah, que espero não estar a fazer grandes spoilers, mas no livro o que é basicamente o Paul Atreides passa para o lado negro, tipo Anakin Skywalker, que o filme Star Wars foram baseados nos filmes do Dune, nos livros do Dune, devo dizer. Portanto, e esse é o fim basicamente desta versão jovem do Paul Atreides e de tudo o que vimos até aqui, por exemplo, nos filmes do Dune.
por exemplo, há algo que difere, por exemplo, dos livros. É a própria personagem da Zendaya. Porque ela no primeiro livro morre e nós sabemos que no fim do segundo filme ela parece que está viva, não é? Ela vai domar aquela minhoca gigante e pronto. Também novidades para o filme do Dune é que vamos ter o regresso do Jason Momoa e não vou fazer grandes spoilers porque o regresso dele implica um grande momento na história, caso seja adaptado em condições, e acredito que seja porque a versão que nós tivemos do Dune foi muito tac a tac com os livros. Tivemos algumas alterações, mas até acho que é das poucas versões que eu vi em que no cinema a adaptação ficou ainda melhor do que a obra original. E não é fácil, porque, por exemplo, nos livros nós não temos como aqueles dominam os Shallow Loops, que é aquelas minhocas gigantes que eles andam por lá em cima. Ou seja, toda essa adaptação acho que foi muito melhor e enriqueceu ainda mais o enredo de Dune. Ainda para mais, eu acho que o Warner Brothers tem aqui mais uma franquia que vai dar-lhes dinheiro caso eles queiram fazer isto em termos. Ou seja, a série prequela das Bene Gesserit foi um sucesso na HBO Max. Portanto, acredito que o Dune veio para ficar. É certo que no terceiro livro, para a frente de Dune, a história já é completamente diferente do que estamos a ver no cinema, sendo que a partir do terceiro livro já temos um Paul Atreides velho e é a nova geração que toma conta do universo. E para além de mais, este realizador, o Dan Villeneuve, já não vai fazer mais filmes de Dune. Portanto, teremos talvez uma cinematografia diferente daqui para a frente, caso eles continuem com a franquia de Dune. O certo é que eu acho que eles têm pano para mangas que quiserem fazer coisas épicas com esta franquia. E diria mais, e até se calhar seria exagerado da minha parte, mas diria que tem aqui ouro na mão para fazer algo parecido como é Senhor dos Anéis. Portanto, o universo em si é muito rico. E para além dos 6 livros principais de Dune, ainda existem mais uns 20 e tal, se não me engano, que é escritos pelo filho do autor e tudo mais. Portanto, ou seja, há aqui pano para mangas de coisas que eles queiram fazer no cinema. Cinema ou séries, portanto, como já vimos na HBO. Ora, e para finalizar, e sim, esta é a última notícia, o Jurassic World, o Renascimento, que saiu agora na semana passada nos cinemas, está basicamente, vai de vento em polpa no box office. Tipo, os dinossauros vendem sempre de qualquer maneira. O filme só no primeiro fim de semana bateu um recorde de 318 milhões a nível mundial, o que é de doidos, ou seja, já cobriram basicamente todo o orçamento do filme só no primeiro fim de semana. E basicamente o que nos diz é que é uma franquia que de todo não está morta como se pensava, nem sequer em nível fossilizado. É certo que o filme em si não é por aí além, e eu tenho a review sem spoilers no canal, se quiseres ver, mas com isso, e tendo em conta mais um sucesso do que é, já se pode dizer que é sucesso, não é? Porque já cobriu os custos, mais um filme do Jurássico, acredito que eles irão fazer provavelmente mais uma trilogia com estes atores. O fim do próprio filme deixa as coisas assim de maneira aberta para pegarem mais e basta chegarem-se à frente com cheques, não é? Porque acredito que nenhum destes atores vai dizer que não. E ainda para mais, por exemplo, a Scarlett Johansson com este filme acabou de se tornar a atriz, tanto a nível masculino como feminino, é que mais dinheiro gerou no box office em Hollywood. É certo que todos os filmes da Black Widow ajudaram bastante a isso, mas ou seja, com este ela saltou diretamente para o topo. Em segundo lugar está o Samuel Jackson e em terceiro está o Robert Downey Jr. Provavelmente vai dar o salto para primeiro, porque quando sair o Doomsday e o Secret Wars ele vai disparar para aí fora, porque esses filmes certamente vão fazer provavelmente 2 bilhões, no mínimo, não é? Ora, mas isto foi todas as novidades, as principais, diga-se, desta semana. Obrigado por estar deste lado a acompanhar aqui o Noticiário Tretas. Se gostaste, não te esqueças de deixar aquele likezinho e de subscrever o canal. Se estiveres ouvindo no Spotify, não te esqueças de dar aquele ratingzinho de 5 estrelas. Eu agradeço imenso o teu apoio e a tua ajuda neste momento. Partilha com amantes do cinema, gaming e por aí fora. Segue o Tretas nas redes sociais. Eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.